Salve, salve todos que nos acompanham. Lembrando que esse vídeo fica no YouTube, aqui no Facebook, já que o Facebook tem um prazo de excluir o vídeo de transmissão ao vivo, ele permanece no YouTube Cláudio Sampaio. E quem quiser conferir, aqueles que não têm condições de nos acompanhar neste horário, é só acessar Cláudio Sampaio. Então, lá no YouTube encontra-se todos os vídeos, desde o primeiro até o dia de hoje, na sequência da confirmação, mostrando os 21 degraus, fazendo considerações, mostrando a grandeza da cultura racional, da fase racional que encontra-se no seu centenário 21º ano, 121 anos de fase racional aqui na Terra, pois esta fase iniciou-se no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada aqui na Terra de um grande habitante superior, puro e perfeito, que no infinito amor, na sua grandeza de bondade e grande coragem, deslocou-se desse plano superior, dessa nona dimensão de pureza, de perfeição e limpeza, atravessando a trombosfera e chegando aqui nessa estratosfera de fluidos enfraquecidos, degenerados, poluídos, que constituiu toda essa arca esférica, aonde a roda da vida, essa roda animal, esse zodíaco, que é essa deformação racional, onde nos encontramos na classe de bicho racional, dividido em duas classes, a classe A de animal racional, ainda os que vibram na capacidade de se conectar diretamente com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, uma energia superior a todas as energias, e a classe B, que é exatamente daqueles irmãos de descida para a 22ª, que é os animais irracionais. Tudo derivado dessa deformação racional. E agora chegamos na fase de conhecermos esta fase, que foi confirmada, a sua confirmação encontra-se no 90º ano, 90 anos de confirmação da fase do terceiro milênio, após a chegada deste habitante aqui na Terra, que vestiu uma roupa de bicho, sem ser bicho, passando por bicho, sem jamais ter um procedimento de bicho, e sim, ele veio no cumprimento de uma missão de nos trazer a verdadeira descoberta deste mundo animal, conhecendo toda a sua constituição, formação, toda essa hipogênese dessa criação inferior, deformada de matéria, e a epigênese, que é a criação superior. E assim nos presenteando, através da sua cultura, a genetriz, ou seja, nos revelando a matriz de todas as gêneses, de toda a criação, formação, e por isso ele transcodificou todo esclarecimento nesta escrituração de redenção e recuperação da humanidade, que trata-se da cultura racional, a cultura que confirma o terceiro milênio no ano de 1935, no 4 de outubro, e assim nos dando essa grande descoberta. Este habitante, o senhor Manuel Jacinto Coelho, escolheu o Brasil, o racional superior, vestindo essa roupa de animal, esse animal sendo registrado aqui nesta roda da zodiacal, nessa roda animal da matéria, como Manuel Jacinto Coelho, mas Manuel Jacinto Coelho era apenas o tu que vestia a essência pura, limpa e perfeita dessa suprema energia, que é consequência da constituição da consciência perfeita deste habitante do mundo superior, que é o superior racional, materializando-se na personalidade
desse grande brasileiro cidadão que dedicou toda a sua vida em prol da salvação da humanidade, em prol da nossa recuperação, para a restauração do nosso equilíbrio, como também da natureza e a transformação e recuperação e salvação dessa natureza eletromagnética para voltar ao seu estado natural de energia racional, pura, limpa e perfeita, em forma desse plano inicial racional, a planície racional. E os habitantes que se extinguiram-se, dando consequência e formação a estes seres orgânicos transitórios dentro desse espaço de tempo, num processo de evolução através das lapidações feitas pelo pensamento e a imaginação. Chegou também o tempo de sua definição da sua situação definitiva aqui na Terra e poder assim ser recuperado e regressar ao seu estado natural de vida eterna no mundo racional. E assim sendo, esta fase racional, que é a fase do aparelho racional, por a fase do animal racional ter terminado, ter acabado em 1935 por uma evolução cósmica natural da própria natureza devido às suas mudanças, transformações evolutivas, alcançando assim o ponto máximo da evolução, que foi o estágio da capacitação do desenvolvimento do animal racional para que ele chegasse ao seu ponto de honra, que é ser racional e deixar de ser animal, tornando-os assim um aparelho racional, aparelhando-se ao seu mundo natural para de lá receber todas as orientações precisas necessárias para o seu perfeito equilíbrio e todo o mapa e toda a planta da sua formação e da sua volta ao seu estado de vida eterna natural no mundo racional. Assim sendo, esta cultura cósmica racional, que encontra-se nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, compõe a cultura racional que faz a integração de toda a humanidade, a fase do terceiro milênio, esta fase que foi descoberta esses dois mundos, o supermundo e esse antimundo, porque antes desse mundo habitarmos nele, nós éramos habitantes desse supermundo racional em forma de corpos de energias, de massa cósmica puro, limpo e perfeito, numa vibração de altamente perfeição, de pureza e limpeza, com a vida eterna, permanente, e que por vontade própria nos deliberamos a progredir uma parte não pronta e descemos dentro de um processo transformativo degenerativo, dando sucessivas formações de vida durante 21 eternidades. Uma eternidade significa nada mais, nada menos do que no mínimo 25 mil anos, e após essa hipogênese, após a extinção desses habitantes, em cima do início da água e da terra, derivado da goma e da resina, oriundo da energia que comandava esse campo de vida, que é a planície racional, a causadora desta natureza elétrico-magnética, e nada se perde, tudo se transforma. A energia racional transformou-se nesse campo eletromagnético dessa natureza, constituída por 7 partes, essas 7 partes que é responsável pela organização da nossa formação aqui na Terra, após a nossa extinção, sobre o início da água e da terra, que iremos conhecer, sabermos com detalhes minuciosos ao estudarmos os livros Universo e Desencanto, através de ler e reler, sem necessidade de ir a lugar nenhum. Na sua própria casa, onde você estiver, você obterá todos os ensinamentos transmitidos por este grande habitante superior do mundo racional, que aqui na Terra deu início a esta fase, dando a todos a revelação desses dois mundos, o mundo racional e o mundo material do animal, que é o elétrico magnético, que é este mundo que nós habitamos e vivemos no tempo de espaço transitório, nos lapidando, e passaremos agora, na fase do terceiro milênio, a desenvolver a nossa essência divinal, que é o nosso raciocínio,
o Deus vivo que está dentro de cada um de nós, e assim, ao desenvolvê-lo, tornaremos Senhor de si mesmo, passando a se conhecer, a sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos, a ficar nessa situação de pensadores, sofredores e mortais, e como deixarmos de sermos assim e voltarmos a ser o que éramos, racionais, puros, limpos e perfeitos, nos religando a este supermundo cósmico que é o mundo racional, o mundo de onde saímos e que deu consequência e causa por deformarmos a parte que por conta própria progredimos e consequentemente, simultaneamente nos deformamos junto com ela, e nessa deformação chegamos à nossa extinção do nosso corpo original de massa cósmica, assumindo esse corpo artificial de matéria, dessa composição fluídica organizada por essas 7 partes dessa natureza inferior, desse campo de elétrico-magnético que é constituído pelo Sol, pela Lua, pelas estrelas, água, terra, animais, vegetais, aonde nessas 7 partes nós temos um quântico de força, de energia, de semente, de virtudes patenteada nela, e por essa razão dependemos dela para a organização do nosso ser orgânico, para que possamos assim evoluirmos e no tempo determinado e certo desenvolvermos a nossa consciência verdadeira racional, que agora chegou o tempo nesta fase racional, que é a fase do aparelho racional, por a fase do animal ter acabado em 1935, devido exatamente à própria evolução do próprio movimento da natureza, que alcançou o seu ponto de definição para que pudéssemos nos conhecer, e assim nesse conhecimento transmitido nas mensagens ditadas por esse grande ser que já nasceu com seu raciocínio desenvolvido, Manuel Jacinto Coelho, que é a roupa que vestiu essa consciência suprema universal, o racional superior, que é exatamente consequência do corpo de energia do superior racional, e assim ele ditou toda essa escrituração, a maior cultura de toda a história da humanidade, que trata-se a cultura racional, uma cultura transcendental que integra toda a humanidade à fase do 3º milênio, dando a todos o conhecimento de si mesmo através do estudo, da leitura dos livros Universo Desencanto, ditado por ele, e assim ele, na sua maestria, Manuel Jacinto Coelho, este habitante cujo a sua personificação, a sua personalidade é a pura energia racional, e por essa razão já nasceu com o seu raciocínio plenamente desenvolvido, a máquina da sua imaginação plenamente comandada pela energia desse supermundo racional. Por essa razão ele tinha a plena vidência racional, o primeiro habitante de ter aqui na Terra a vidência racional plenamente desenvolvida, conhecendo não só o nosso passado, nosso presente e nosso futuro, vivendo o nosso tempo também, e o tempo de toda a natureza, por ele estar ligado às 21 linhas gerais da natureza, e ele veio na missão exatamente de nos trazer a revelação da nossa verdadeira origem, da origem do universo e deste mundo. E assim ele cumpriu com a sua missão. Após 32 para 33 anos, ele iniciou a elaboração, a transcodificação da energia racional em forma de informação, que constituiu nas mensagens contidas nas páginas brilhantes dos livros Universo Desencanto, que constitui a composição da maior cultura universal de toda a história da existência da humanidade aqui na Terra, que é a cultura racional, essa cultura transcendental. Transcendental por quê? Porque ela ultrapassa todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos e doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar ponto de vista nenhum, e sim definindo definitivamente a situação e todo o conhecimento que foi desenvolvido pela imaginação e pelo pensamento, criado pela imaginação durante o 1º milênio, na evolução dos próprios instrumentos de inteligência que se extinguiram em cima do início da água da Terra,
e que deu causa e consequência ao corpo de matéria para vestir a essência do habitante do mundo racional e assim identificando todos esses seres como animal de origem racional. E que levou, dentro de um primeiro milênio, tendo essa cronologia cósmica racional, que da fase racional. Um milênio não quer dizer 1000 anos, mas sim cada milênio de uma composição numa base, no mínimo, de 25 mil anos, e esses 25 mil anos, somado e multiplicado por 7 eternidades, que constituiu, no primeiro milênio, uma evolução destes seres que nasceram do chão, de uma outra forma, de uma outra constituição, que está bem definida, esclarecida neste conhecimento, que é a revelação verdadeira desses dois mundos e dessa geração, dessa hipogênese, dessa geração superior, dessa mecânica celeste, desse mundo astrológico, desse mundo cosmológico e dessa epigênese, que é a formação e a geração desse mundo material, todos seus feitos visíveis e invisíveis de formação elétrica e magnética, como também está revelado de uma forma simples, clara, com muita maestria, por este grande instrumento de inteligência divina, Manuel Jacinto Coelho, que nos esclarece através exatamente de suas mensagens que compõem a escrituração racional para a nossa imunização, mostrando, provando e comprovando com base e com lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. Por isso que logo no início ele nos dá a notificação, notifica a todos nós para ficarmos cientificados de que somos a causa de sermos seres humanos. Foi exatamente uma elaboração da transformação deformativa, degenerativa, do rebaixamento vibratório dessa parte que deslocou-se do mundo superior, do mundo racional, que deu causa e consequência a este mundo inferior animal, a este mundo material que nós vivemos hoje nesse corpo de matéria de bicho racional, constituído por uma gama de fluidos que deram consequência exatamente aos vírus e microvírus visíveis e invisíveis. Tudo isso devido ao processo da deformação, da degeneração e da extinção de uns tantos habitantes que progrediram sobre esse campo vibracional que formou todo esse curto-circuito, degenerando, ao invés de progredir, sofreu um processo de reversão, de involução, e nessa involução um rebaixamento vibratório que levou esses habitantes, causadores pivôs dessa deformação, desse campo de energia racional, denominado planície racional, que era uma parte do mundo superior e que não estava preparado para o progresso desses seres que foram advestidos, orientados pelo superior racional, que é o racional superior, este ser que teve a coragem, o amor de vestir o corpo de animal para nos provar e comprovar com base e com lógica toda essa mecânica material, toda essa mecânica celeste e essa mecânica racional, e dizer o porquê que estamos nessa situação e porquê estávamos desconhecidos de si mesmo por termos criado este vácuo do esquecimento durante o processo de transformação deformativa através de 21 eternidades, 21 degraus que passamos descendo, perdendo a nossa virtude num processo de rebaixamento de vibratório da nossa frequência de perfeição, de pureza, que chegamos a esse estado, diria assim, ínfimo, vibratório, que ficamos plenamente desconhecidos, sofremos essa amnésia. Então, o nosso corpo original, de massa cósmica, que conduzia a essência da vida desses seres puros e perfeitos, que éramos nós, antes de sermos o que somos, que no terceiro degrau para o quarto das 21 eternidades, que sucessivamente passamos, tomando formações de vidas diferentes, chegamos a nos extinguir da nossa forma original, primordial, de corpos de energia racionais, puros, limpos e perfeitos.
e assumindo um corpo transitório passageiro, material, um corpo animal, animado por duas forças derivada dessa planície racional que constituiu essa polaridade que foi denominada pela imaginação e desenvolvida através dos conhecimentos dos pensadores, esse campo elétrico e magnético oriundo da água e da terra, que foi exatamente formado pela goma, pela resina, que derivada da deformação e transformação desse campo de energia da planície racional, o plano inicial dessa deformação. Então, essa energia, como era de uma composição de uma inteligência suprema universal, que vibrava numa frequência de pureza e perfeição, ela, ao entrar em sinergia com a força vibracional desses habitantes que se deliberaram por conta própria a progredir sobre ela, e que não deram a devida atenção ao chamado de orientação e atenção do superior racional, promoveu uma forma de interceptação do movimento evolutivo desse campo, o que resultou no processo involutivo. Ao invés de ser um progresso racional, tornou-se um progresso irracional. Ao invés de ser um progresso de pureza e perfeição na sua apuração, tornou-se um processo de rebaixamento vibratório da pureza, tornando-se o que era puro, impuro, o que era perfeito, tornando-se imperfeito, dentro de um processo de inteligência cósmico-racional que está esclarecido pelo senhor Manuel Jacinto Coelho na sua cultura transcendental, que é a cultura racional, que ultrapassa toda a expectativa da compreensão do pensador e da imaginação. E assim, o corpo de energia desses habitantes que interceptaram o movimento de evolução dessa planície e que resultou na sua descida desse mundo superior durante 21 eternidade, eles chegaram na terceira para a quarta eternidade a perderem as suas virtudes completas, ou seja, a sua força de pureza e perfeição, que era a vida, que dava força à vida, à essência da vida, da sua consciência que tinha nesse mundo superior. Então, esse corpo de energia de massa cósmica, que subdividiu-se em 7 partes, chegou a um processo de perder a sua individualidade, e nessa perda da individualidade se extinguisse em cima do início da água e da terra, que daí compôs a formação da identidade desses primitivos seres que ressurgiram desse campo inferior, dessa resina que hoje chamamos de terra. Por isso que a matéria é o mal da terra, que exatamente ao chegar ao seu tempo de ciclo final, ela se transforma e volta para debaixo da terra, por ser constituído dessa composição resinal, dessa energia fluídica que foi litigiada dentro do fluido do berílio, que compôs através do boro, dentro de uma composição de união dos fluidos arquidoféricos que criaram toda essa arca esférica que chamamos de terra, que na realidade essa composição é fruto de uma transformação de deformação. E os corpos que se extinguiram em cima do início da goma e da resina, que era de uma composição diferente, uma formação, além da nossa capacidade mental de compreender, que foi fecundada pela energia cósmica racional, essa inteligência que fecundou, fundindo essa goma de uma inteligência que poderíamos dizer que essa composição primeira da formação dessa goma foi aquele primeiro próton derivado da energia racional que tomou a formação do hidrogênio, que consequentemente o hidrogênio deu formação ao elétron, depois veio o hélio, depois veio o lítio, depois veio o boro, depois aí o carbono carbonizando, já chegando a formação desse corpo que foi constituído e formado inicialmente pelas virtudes desses habitantes que iam perdendo a sua força, e ela na natureza, que é ritmo, harmonia e equilíbrio dos corpos,
nada se perde, tudo se transforma de um estado para o outro, e as virtudes desses corpos que iam perdendo, enfraquecendo naturalmente sem perceber, ia reunindo-se e formando um outro corpo de vida, de uma luz fosca prateada que hoje chamamos de Sol, esse grande engenheiro arquiteto que formou. Então esses corpos de energia racional que se extinguiram em cima da goma e da resina e que deram causa aos vírus existentes no pingo d'água, que é o sêmen, justificando antes de ser derivado da goma, essa goma que originou-se da inteligência dessa natureza deformada da planície racional, que unindo-se com a resina, que foi as cinzas que foi torrada, gerada e carbonizada pela força, diria assim, elétrica deste Sol, e com a inteligência do hélio formatou exatamente a criação de um corpo. E por essa razão que o racional superior nos notifica logo no início dos seus livros, no seu ditado, que todos nós, seres humanos, somos um centro astrológico, porque a nossa composição foi planejada pelos comodoros siderais, os grandes comodoros siderais, sobre exatamente a determinação e orientação dos grandes cardiçais, os grandes senhores, diria assim, que compõem o conselho desse universo deformado, que, diria assim, dentro da nossa compreensão, chamamos exatamente de signos. Os signos, que é derivado de uma constelação, cuja essa constelação tem um comando, e esse comandante de cada constelação, que são 12 constelações, que trabalharam sobre a engenharia de 7 engenheiros que auxiliaram o engenheiro arquiteto, rei dessa deformação, o Sol. Esses 7 engenheiros, exatamente Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão. 7 engenheiros que está ligado à nossa personalidade, a nossas personagens aqui. São 7 personagens que dentro da... Por isso que cada personagem, em cada máquina que comanda, está constituído no inconsciente inconsciente, no inconsciente consciente e no inconsciente subconsciente. Aí forma esses 7, 21 a frequência vibratória na máquina da imaginação, que na apuração, alcançando a segunda máquina do desenvolvimento da matéria, do aparelho biológico, também é o consciente inconsciente, o consciente consciente e o consciente subconsciente, para chegarmos a uma definição do ser constituído, materializado, formado, estruturado pelo consenso geográfico racional aqui na Terra, em forma de animal, mas de origem superior, racional, e poder assim conhecer a sua essência divinal, que através do raciocínio, que é esse habitante que materializou-se na extinção da perda do seu corpo em cima da goma e da resina, que deu a formação ao homem e à mulher, que formou o ser humano. O ser humano, exatamente nesse estágio, já chega à sua definição, que é o seu terceiro ciclo, nesse terceiro milênio, que é exatamente o milênio da revelação da nossa essência para o desenvolvimento e a desmaterialização dessa essência divina e a reconstituição do seu corpo original de massa cósmica, que está subdividido e patenteado nas 7 partes que compõem o nosso corpo, que é o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais e vegetais, assim como derivando-se dessas 7 partes, que nela temos essas substâncias atômicas, energéticas, fluídicas, que dão substância à formação do corpo humano. Por isso que o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, nas suas brilhantes mensagens contidas nas páginas radiantes, brilhantes dos livros do Universo e Desencanto, nos esclarece que nós seres humanos somos um centro astrológico, a parte central. Por isso que outrora, no desenvolvimento do pensamento, Cláudio Ptolomeu imaginou, dentro da luz que clareou no artifício da máquina do seu pensamento, no desenvolvimento dos estudos artificiais que ele tinha da cultura,
que a Terra seria o centro do universo, porque nós estávamos exatamente nesse centro, nascido do chão, nessa parte geográfica, climática aqui, oriunda da resina. E daí levou 100 anos para que os pensadores e aqueles que seguiam os pensadores que pensavam verdadeiramente, alimentados por esses astros que passavam essas informações na máquina do pensamento desenvolvida pela imaginação, imaginava que a Terra era o centro do universo. Aí chegou exatamente Copérnico, aí já mostrou que a Terra não era o centro do universo. O centro do universo era o Sol, o grande criador, senhor do universo, que com seus movimentos se alimentava e mantinha todos os feitos aqui na Terra. E assim passou a teoria saindo da geocêntrica para exatamente heliocêntrica, levando mais 100 anos para ser aceita essa teoria e ser desenvolvida através de muitos estudos, derivado tudo isso da astrologia, que foi o primeiro alfabeto natural nos dado pela mãe natureza, ou seja, por essa inteligência constituída da planície racional que formou esse campo eletromagnético que fecundou toda essa deformação, essa mecânica material com seus feitos, gerando esse zodíaco, que é a roda da vida, a roda animal. Por isso que o racional superior nos atribui que estamos a deformação dividida na categoria de bicho racional, dividido em duas classes, animal racional e animal irracional. E assim sendo, o racional superior, logo no início da sua obra, do seu ditado, o senhor Manuel nos esclarece, nos cientificando de que nós, seres humanos, somos um centro astrológico e que com o tempo tínhamos que chegar à conclusão de encontrarmos em si mesmo a imunização racional. E nela o porta-voz das verdades quer reconhecer a personalidade verdadeira desse grande homem verdadeiro, desse verdadeiro homem, mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho. E por que encontrarmos em nós mesmos, quando passarmos a estudar de si, através das informações transmitidas por este porta-voz da verdade que veio nessa missão de nos esclarecer, de nos mostrar, de nos provar e comprovar a nossa verdadeira origem e nos dizer quem somos, por que assim somos, de onde viemos, como viemos, por que viemos a ficar nessa situação de imaginadores, pensadores, sofredores e mortais. E como deixarmos de assim sermos ao despertarmos a nossa consciência verdadeira natural, ligando-se à nossa verdadeira luz natural, que é a luz da razão, a luz racional, a energia racional, que era adquirida através da munição que receberíamos através dessa fonte de luz verdadeira, da energia racional, que está materializada, transcodificada nas mensagens ditadas por esse raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, o superior racional, nos provando e comprovando e dando a condição de nos desenvolvermos e de encontrarmos em nós mesmos todas as soluções da vida, por termos em si o conhecimento verdadeiro da nossa razão de ser, a nossa definição, que é a imunização racional, essa essência divina, a energia racional, que é a consciência do habitante do mundo racional que materializou-se assim, e que naturalmente essa energia iria reconstruir o seu corpo original para reconduzir de volta à eternidade, que é o mundo racional, e despedir-se desse corpo artificial material que foi desenvolvido, esse corpo, pelo pensamento e criado pela imaginação. Essa imagem e ação, que é a energia magnética derivada da planície racional que formou essa máquina. E assim, o porta-voz da verdade, das verdades, é único, sem segundo nem terceiro, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional, a sua personalidade verdadeira, e assim, sendo ele diferente de todos nós, aparentemente era um ser como nós, diferente porque não era terreno, porque ele não passou
por essas sucessivas transformações, tomando formações de vidas diferentes, em corpos diferentes, durante 21 eternidade, para nascer do chão, como nós nascemos, da resina e da goma, para exatamente sofrer mais, durante 18 eternidades, mais um processo evolutivo, para chegarmos a uma capacidade psicológica de entendermos e compreendermos essa descida, essa caída deste mundo superior, desse campo original de massa cósmica, de pureza e perfeição. E assim ele veio diretamente do mundo racional nos trazer esse esclarecimento. Por essa razão, ele deixa bem dito, bem claro, bem explicado, logo de início, para quem entende psicologicamente, a grandeza das entrelinhas dessa nota que ele dirige a todos nós, que por sermos seres humanos, humano quer dizer humano, a humanidade é uma irmandade, tudo originado de uma só composição, de uma só energia, de uma só força, de uma só origem, que é o mundo racional, e por isso Deus é um só, é o racional superior, não existe dois deuses. Os deuses criados pelo pensamento e pela imaginação, que gerou as versões diferentes, dessas versões a discórdia, as guerras, as confusões, tudo isso por falta do conhecimento de si mesmo, por não se conhecer, por não saber quem é, e assim desconhecendo seu verdadeiro Criador, que é o supremo raciocínio do universo, que nos criou a sua imagem e semelhança lá no mundo superior, que é no mundo racional, puros, limpo, perfeito, mas que por livre-arbítrio nos deformamos, nos degeneramos e ficamos desconhecidos da nossa razão de ser, e que com o tempo, com o passar da evolução das lapidações, chegaremos a encontrarmos a nossa definição definitivamente, e por essa razão que aos 32 para 33 anos, este instrumento de inteligência divina, Manuel Jacinto Coelho, confirmou a fase do terceiro milênio, que é a fase da ressurreição da humanidade, a fase racional, a fase do desenvolvimento da terceira potência do nosso cérebro, que é a máquina do raciocínio, a consciência racional positiva e verdadeira, onde está toda a essência divina, onde é a fonte do saber, da luz divina, onde nos revela o nosso passado, o presente e o futuro. Essas três forças que se constituiu nessas três energias que criou essas três máquinas no nosso relógio, que é a cabeça, que regula esse aparelho eletromagnético constituído das composições fluídicas dessa arca esférica, dessa roda da vida animal, que é o zodíaco. E assim ele revela que nessa nota, que por sermos seres humanos, um centro astrológico é que com o tempo deveríamos encontrar em nós mesmos a conclusão de conhecer a si mesmo através exatamente dessa munição de força e sabedoria nos trazida por esse habitante nas páginas brilhantes do universo de desencanto, que é a cultura racional, que nos dá essa religação com a energia racional, que vai nos munindo, e nessa munição vai nos imunizando racionalmente por despertar a nossa consciência e nos dá o conhecimento, e no conhecimento produzindo a ação da imunização, que é a aplicação da prática de todas as informações do conhecimento, passando assim nos tornarmos sábios, sabedores, conhecedores de si mesmo, de tudo e de todos. E assim, como disse o senhor Manuel, seremos um Manuelzinho, porque seremos também racional superior, e quando chegarmos a esse estágio de racional superior no processo evolutivo, o senhor Manuel é o superior racional. Então podemos chegar até ele, mas jamais passar dele, porque ele é o superior racional que deu causa e consequência a toda essa constituição de pureza e perfeição do mundo racional, com seus feitos, que éramos nós, habitantes deste mundo superior. E essa razão que vamos encontrar este porta-voz da verdade das verdades, que é o racional superior, através do seu instrumento único, sem segundo nem terceiro, aparelho racional, preparado, formado pela energia racional, para receber na sua personalidade, na sua essência de ser, o superior racional, que era o supremo raciocínio, para que assim tivesse esse poder de usar essa ferramenta
que é a palavra, pá é o instrumento, lavra, trabalho. Então ele trabalhou nesse mundo inferior para nos libertar, nos salvar e nos recuperar através desse instrumento, a palavra, e por essa razão ele ditou o conhecimento, materializando no seu ditado a força dessa energia cósmica, transcendental, pura, limpa e perfeita, que é a energia racional. Por isso que, primariamente, o infante, dentro da sua imaginação, especulação e expansão, chamava essa energia racional, por não ter o conhecimento da cultura racional, de Divino Espírito Santo. A palavra de Deus é o Divino Espírito Santo, essa energia, essa força fecundadora, geradora e criadora da vida dos seres racionais, e que não temos capacidade de compreender, de entender, se não desenvolvermos a nossa essência divinal, que é o nosso raciocínio, o Deus vivo que está dentro de cada um, passando assim a pessoa, após desenvolver plenamente seu raciocínio, que é a terceira potência, a máquina superior do nosso cérebro, então vamos ter a capacidade psicológica de entendermos e sentirmos o que é racional, o que é a energia racional, quem é o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é a roupa que vestiu essa energia, que personificou-se na personalidade consciencial de Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que é o superior racional. Portanto, a verdadeira origem da humanidade, a verdadeira origem dos seres, está esclarecida, revelada por este ser que somente raciocinava, porque se ele pensasse, imaginasse, ele não teria a capacidade de nos revelar, e não poderia ser revelado de forma alguma por nenhum imaginador, por nenhum pensador, como até hoje todos se perderam nos mistérios, nos enigmas e nos fenômenos, por desconhecer a si mesmo, a sua identidade verdadeira e a sua origem. E assim, a cultura artificial, elaborada pela imaginação, desenvolvida pelo pensamento, serviu somente para nos evoluir, nos preparar, nos lapidar, nos domesticar, nos amansar, para nos capacitarmos a entendermos a nossa definição de ser através da razão, pelo uso pleno do raciocínio, que seria desenvolvido quando chegasse o seu tempo em contactar-se com a sua força criadora, geradora, que é a energia racional, trazida por esse instrumento, por esse aparelho, vindo do mundo racional, Manuel Jacinto Coelho. Então, Manuel Jacinto Coelho, a ele foi dado esta missão, esse voto de grandeza da supremacia universal, o superior racional, que deu a ele esse merecimento dele vestir com a sua cor de bronze. Não, por que ele não veio preto nem branco? Porque ele veio fazer a união através do universo, que veio unir os versos no verso de razão, com o verdadeiro amor divinal, de pureza e perfeição, que é racional, e desenvolver tudo e todos para o seu devido canto, colocando tudo no seu devido canto de uma forma simples e natural, e assim esclarecendo a humanidade através de uma cultura natural, que é a cultura da nossa verdadeira natureza de ser racional, a cultura racional, para que só ela, só a cultura racional, tenha o poder, a capacidade de desenvolver o raciocínio do ser humano, porque a cultura racional é a pura energia racional, a manifestação da consciência do racional superior, transcodificada exatamente em informação, nos dando conhecimento para chegarmos a saber, e no saber ter a salvação através da prática da imunização racional. E assim, seguimos aí a continuidade do que nos esclarece o racional superior, né? Quando ele nos esclarece que somos exatamente o engenheiro, continuação que eu fiquei ontem, né, para concluir esse vídeo, é a continuação da nossa formação. Então ficamos aqui. Foi assim o princípio da formação, da geração e criação do ser humano, para que as transformações que fizeram de acordo com o progresso da deformação, tudo foi mudando até chegar a ficar a serem como são. Então tudo isso foi elaborado pelo engenheiro-chefe, porque no segunda réplica ele mostra
a hierarquia da organização da deformação, porque cosmos significa ordem. Ordem, então, para que haja progresso, evolução, desenvolvimento, tem que haver ordem. Ordem é respeito, respeito às leis naturais e às leis auxiliares constitucionais para a organização da civilização humana nessa mecânica material. Então tudo isso é induzido pela própria, assim, intuição. Há uma ação e essa ação é gerada por essas forças eletromagnéticas e agora na fase racional a energia eletromagnética não tem mais a função que teve no primeiro e no segundo milênio. Então um milênio é 175 anos e somando os 2 milênios levamos o que 350 milhões de anos para chegar a um amadurecimento e assim nos capacitar para compreender a nossa definição de ser, da nossa razão de ser racional e nos religarmos ao nosso mundo natural de origem, o mundo racional. Veja o trabalho que demos a essa Suprema Corte Celestial, que através dos comodoros siderais, que são os planetas, planejadores da vida, desse mapa e dessa planta que foi exatamente colocado da forma, quando nos extinguimos em cima do início da água e da terra, e que eles planejaram toda a estrutura. Por isso que o Racional Superior mostra, nesta confirmação, o engenheiro-chefe da deformação é o Sol, porque nele encontra-se a nossa virtude, a nossa essência. Por isso que o Sol ele tem esse trabalho, essa missão de ser o engenheiro que identifica a nossa razão de ser, a nossa personalidade, que o Sol ele dá a personalidade de cada ser racional, deformado como animal, por dar a ele a identidade, essa identificação de livre pensador racional. Então a causa de ser essa identificação de animal racional são as nossas virtudes que construíram a composição da formação do Sol. Por essa razão é que o Racional Superior, de uma forma simples, bem clara, ele diz que o engenheiro-chefe da deformação é o Sol. Esses 7 arquitetos, aí a pergunta, quem é esses 7 arquitetos? São os 7 planejadores que fizeram a planta entregaram ao engenheiro chefe para que colocasse em execução, e o engenheiro-chefe colocou para regular essa execução da planta da formação desses seres que se extinguiram em cima do início da água da terra, que somos nós, que nos identificou como animal racional, a Lua, que é a que regula, e por essa razão, nós, animais racionais, levamos 9 meses para vir exatamente a esse mundo externo, ao mundo material. Levamos 9 meses. O mínimo que pode acontecer, se não ocorrer devido à deformação e enfraquecimento da energia, é a pessoa nascer com 7 meses. 7 meses porque já está constituído o corpo que reveste a essência da vida, que é o habitante do mundo racional materializado na célula pineal. Por isso que é 7 ou 9 meses. 9 meses é o ano lunar, leva um ano lunar, que ela regula a organização, diz-se, corretamente da máquina biológica deformada e perfeitamente dentro dessa perfeição de criação planejada, exatamente. Por isso que primeiro nessa descida a transformação da deformação da planície racional, a parte organizacional desse organograma, está primeiro o astral superior, segundo os planetas, terceiro o Sol, quarto a Lua, quinto as estrelas, sexto os habitantes do astral inferior e sétimo a bicharada, o animal de origem racional, e o animal irracional que está compondo a arca de Noé. O Noé ficar aprisionado nesse campo eletromagnético de matéria, de materialização, de composição materializada e vibratória, desenvolvendo-se, evoluindo para chegar a uma libertação da sua definição de ser,
que é racional. Então tudo isso foi planejado já no terceiro degrau para o quarto, quando nos extinguimos no início da Terra. Então esses 7 arquitetos deram a formação dessas 7 partes, que exatamente da composição e a formação do mundo e do habitante e do mundo microcósmico que somos nós, animal de origem racional. Esses habitantes que se extinguiram em cima da água e da terra, que foi oriundo da goma e da resina gerada e formada pela planície racional, a força da energia da planície racional. Então, aqui diz, aqui na Terra, cada qual com suas arquiteturas. Então, aqui ficou capenga porque eu não concluí. Esses 7 arquitetos deram a formação dessas 7 partes, que é Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais. Então, os 7 arquitetos, que foi exatamente Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, Júpiter, Netuno e Plutão. Então, eles deram exatamente a formação dessas 7 partes, que é Sol, Lua, Estrela, Água, Terra, Animais e Vegetais, que deu origem ao nascimento de outros arquitetos, que são os seres humanos, que somos nós vivemos, somos arteiros, arquitetando sempre planos, criando, formando, né? Somos livres pensadores, diferente dos irracionais, que são pensadores limitados e que apenas se mantêm para sobreviver. E assim, o livre pensador animal de origem racional vive como irracional, da toca para o trabalho para a toca, da toca para o passeio, do passeio para... por não se conhecer, por viver exatamente magnetizado e iludido nas fantasias. E seguimos em frente. Aqui na Terra, cada qual com as suas arquiteturas. E multiplicando as inovações, sempre novos modelos, novos modos, sempre inventando novidade e arquiteturas novas. O livre pensador. Você vê, o João de Barro, ele faz a casinha dele desde o início até os dias atuais, da forma que a natureza determinou por seu pensamento limitado. Então, quando é inverno, ele faz a casa dele com a boca, a entrada da casa mais fechada. Aí, quando é verão ou seca, ele faz aberta a ventilação, exatamente contra... geralmente a parte dos ventos que traz a água para dentro. Aí, pensador, por isso que o sertanejo, o caboclo da floresta, o camponês, que observador das leis naturais, ele sabe quando é um inverno ou é uma seca. Basta ele olhar a casa do João de Barro, então o João de Barro ali, ele mostra quando é seca, quando é inverno. Então isso é uma ciência natural de observação do caboclo sertanejo que não teve a capacidade de entrar numa faculdade ou num colégio. Então ele aprende com os próprios feitos e efeitos da natureza que vai ensinando a ele. E aí mostra na continuação da formação do corpo humano que, então, para dar continuação à vida racional, tomou nova vida de uma forma diferente, que foi o princípio da existência do ser humano. Então já tinha sido planejado por esses 7, diria assim, engenheiro, como disse o Racional Superior, nessa lição primeira aqui que eu li, do engenheiro arquiteto Sol, né, na página 36 do segundo volume da réplica, e no 98 do segundo volume da réplica, a continuação, porque ontem eu já mostrei a primeira parte, né, da formação desse corpo humano, que levou uma grande eternidade no 4º degrau para o 5º, até chegar à carbonização e da outra composição de formação material desses seres, isso já iniciando a fase exatamente da imaginação, porque foi formado, com o tempo foi se desenvolvendo naturalmente, e com o tempo a imaginação depois criada, planejada por Marte e elaborada por Mercúrio, esses comodoros siderais, engenheiros, arquitetos, criaram a imaginação que era exatamente uma máquina que iria exatamente transformar a energia condensada do campo externo que o instrumento estava vendo através do ponteiro, que é exatamente os olhos, né, a visão. A visão é um ponteiro. Por isso que o Racional Superior mostra que regula exatamente o ser humano. O ser humano é regulado pelo relógio, que é a cabeça.
A cabeça que tem os ponteiros, esses ponteiros de formação que é constituído pela visão, pelo paladar, pelo olfato e quer dizer, a cabeça do ser humano, sendo esse relógio com esses 7 ponteiros, possuindo essas 3 máquinas superiores que foi planejada exatamente por esses engenheiros que planejaram e entregaram ao engenheiro-chefe o Sol. Então, a máquina, a imaginação e o pensamento criado do chão, da resina e da goma. Então, essas duas composições, uma materialização da constituição da energia eletromagnética, formou essas duas máquinas para a preparação, para a domesticação, lapidação e evolução deste ser de origem superior, que estava na forma animal, embora sendo a forma dele um vegetal, ser um vegetal com a forma animal, por isso que fomos plantado exatamente como com a semente, quando houve a extinção do corpo, e que é ali, vamos dizer, o hélio, que é uma grande quantidade ali composta, então o lítio, que já na terceira para a quarta foi formado esse fluido planejado pelo hélio, essa inteligência do sol, do engenheiro que recebeu a planta desses 7 engenheiros, que exatamente já planejou através desse fluido denominado lítio, que pegou as 3 forças, a energia elétrica e magnética, litigiando, materializando essa composição, dando uma forma, dizer assim, materializada, formada a matéria, dando a forma da matéria, e a matéria constituindo a essência, que era a máquina do raciocínio. Por isso que o lítio é uma substância fluídica constituída por 3 prótons, oriundo das 3 forças fluídicas, a força eletromagnética, que é da água e da terra, da goma e da resina, e a essência dos habitantes do mundo racional que perderam o seu corpo de origem, que o Sol irradiou, e essa energia fecundadora racional, que era a consciência desses habitantes, constituiu em junção com essas duas forças, gerando esse fluido denominado lítio, que produziu exatamente a materialização, a pedrificação, e daí formou o esqueleto dentro da forma que o racional diz. Esse esqueleto formou essa outra propriedade, já no quarto degrau, que era o berílio, que significa o berço, onde ali o berílio, com a sua composição fluídica, originada exatamente do lítio, do hélio, desses fluidos eletromagnéticos cosmológicos, absorvido pela fecundação do fluido da planície racional, a energia racional, essa energia fecundadora. Então aí foi formando compostos tóxicos, que poderia até causar graves doenças atualmente, se alguém tivesse a composição era outra da nossa matéria, não é essa composição microbiana, germiniana atual, mas sim totalmente diferente, por ser de uma composição de acordo com a constituição geográfica e climática daquela transformação no quarto degrau, que durante aquela eternidade, mais de 75 milhões de anos, ia sucessivamente de uma forma simples, natural, tomando formações de vidas diferentes, de fluidos diferentes, para estruturar a constituição da formação daquele habitante que perdeu o seu corpo, dando a ele o ressurgimento, nascido do chão como monstrengo, ao novo corpo, que é essa matéria orgânica, e primeiro no berço ali, que é o berílio, a forma que o racional superior chama. Então, esse berço aí, exatamente na quarta eternidade, foi constituindo, através desses fluidos, dessa força inorgânica, mas de uma forma metálica. Por isso metálica, porque era de uma composição, a composição do corpo de energia desses habitantes era de uma energia, de massa cósmica. Essa massa era, porque que no início formou o Sol prateado e fosco, era essa parte fosca, era exatamente essa constituição metálica dessa energia cósmica, de uma composição
totalmente, diria assim, desconhecida pelo pensador e pela imaginação. Por mais que ele estude a física quântica, ele não tem a capacidade psicológica de compreender esses fluidos que foi constituindo inorganicamente a composição da formação dos órgãos para encher o esqueleto, que tinha exatamente como um vegetal nascido do chão formou primeiro o esqueleto, como mostra o racional superior, que toda essa planta feita pelo racional para dar o prosseguimento à vida racional devido à extinção dos que se extinguiram em cima da planície e em cima da resina. Então, para dar continuação à vida racional, tornou-se uma nova vida. Então, primeiro foi formado o que? O esqueleto. O esqueleto foi feito, foi colocado em execução na forma elaborada pelo consenso geográfico racional, que é o senso, o consenso geográfico racional. O senso era a inteligência daquela força nessa parte da resina que é gel, o centro terreno ali, por isso que nascemos do chão, da terra, como um vegetal, mais diferente, com a fórmula animal, porque fomos animados pelos dois fluidos vibratórios de composição elétrica e magnética que constituiu a animação deste corpo, desse ser que foi exatamente planejado para dar continuidade à vida dos habitantes que se extinguiram em cima do início da água e da terra, racionais que perderam seu corpo e que foram subdivididos nas 7 partes do porquê assim somos. E foi assim o princípio da formação, geração, criação do ser humano aqui na Terra, com as transformações e evoluções que fizeram naturalmente no processo lento. Nascemos do chão, o esqueleto, aí depois foi preenchido. Isso no processo não foi da noite para o dia, não. Levou uma grande eternidade. Por isso que o racional superior, ele mostra exatamente no primeiro volume, nas eternidades, que do terceiro para o quarto degrau levou deu um grande trabalho, levou uma grande eternidade para a formação dos corpos primitivos. E essa composição da formação dos corpos, que ali da primeira eternidade, como está, que é do primeiro volume, estava bem aqui, mas deixa, né? Então, essa formação que ele levou para a composição, está aqui. Quarto degrau, uma longa eternidade para a formação dos corpos. No quinto, nesse degrau já se entendia por meio de guinchos. Aí já estava formado exatamente a máquina da imaginação, por ter sido colocada em execução a planta nessa forma que o racional superior fala, que é o berço, nessa resina, que é o berílio, que elaborou exatamente o relógio que regulou a máquina, que foi preenchida, formada e colocada as duas máquinas do chão, que é a imaginação e o pensamento, e que recebeu na sua parte central, no seu altar desse palácio, que é o nosso corpo, que foi estruturado, a essência divina, que é o Cristo cósmico, que foi crucificado entre o bom ladrão e o mau ladrão, ou seja, o mau ladrão magnético, que é a imaginação, e o bom ladrão, o pensamento, que é a apuração do magnetismo em luz artificial, que é a energia elétrica derivada da goma, que é a água, que é magnética, que derivou a constituição da queima da resina com o calor do sol, que queimou, virou cinza, e dali o fluido elétrico, a eletricidade e a composição do campo biomagnético já estava constituído, formado pelo planejamento desses 7 engenheiros que entregaram a planta ao engenheiro-chefe da deformação, que foi o Sol. Por isso que a Lua tornou-se o carbonário, quando nós nascemos do chão, que começou no quinto degrau, já a ver exatamente a carbonização, porque a carbonização ocorreu o quê? No sexto degrau, quando a matéria já foi tomando uma composição mais fixa, de uma composição mais diferente do que estávamos, e ali apresentando as 3 formas, as 3 energias, já diria assim, materializada em forma da máquina do pensamento, da imaginação,
e materializado o habitante na máquina do raciocínio, e aí constituído exatamente já a formação do relógio para regular a máquina orgânica que já tinha sido preenchida, enchida pelos fluidos, não só do boro, para aquelas substâncias compostas, gerada pela energia que se extinguisse no início da água e da terra, e por isso que essas três forças, poderiam assim, alotrópicas, poderia até usar esse termo, que constituindo exatamente a pedrificação, a materialização, a calcificação das três forças que se extinguiram e se juntaram para a formação do ser humano, que foi a energia racional com a energia eletromagnética derivada da planície racional, que é essa natureza. Então aí, quer dizer, o boro que era o condutor da força elétrica, a força elétrica que animou o instrumento, a máquina que foi magnetizada, condensada, materializada, e que o sistema vibratório foi a força elétrica que materializou-se, encarnou na forma líquida, esse líquido que nós chamamos de sangue, o sangue. Por isso que aí o primeiro tipo sanguíneo do ser humano foi o O positivo e negativo. O O positivo e negativo é derivado da composição fluídica, exatamente dessa borificação na materialização litigiada, constituída exatamente esse fogo correndo nas veias da máquina, animando. Por isso que o boro, a sua força, que ele foi com o passar do tempo, levou um grande tempo tomando essa formação, essa temperatura elétrica, adaptando aquele instrumento ao ambiente, geograficamente e climaticamente. Tanto que a essência, o boro só é encontrado nas lavas vulcânicas. Então, nós temos um vulcão dentro de si. Tem hora que o ser humano, quando ele tem erupção, aquilo é um vulcão, né? Quer dizer, é a erupção vulcânica que dessa força do fogo trazida do engenheiro arquiteto, que encarnou em forma líquida na lava desse líquido, que é o sangue. Por isso que o sangue é encarnado, essa cor encarnada, que ele encarnou-se, a composição fluídica, houve a materialização dessa formação, e aí já começamos nessa animação elétrica a ser carbonizado, a energia magnética totalmente condensada, materializada, conduzindo ao desenvolvimento do relógio através do aparelho fonador, a tentar se comunicar, isso planejado pelo engenheiro Mercúrio, esse Comodoro Sideral. Márcio já tinha planejado toda a estrutura da carcaça, da composição, da materialização orgânica material, que é a matéria, que não deixa de ser água, né? Você vê, eu me lembro quando eu trabalhava no Canal 10, né, uma afiliada da Rede Globo, fomos fazer a reportagem de uma ação de um corpo, numa casa lá. Rapaz, quando abriu, você vê que, por isso que o corpo estava já em estado de putrefação, mas era líquido, era aqueles gases fedorentos, mas a gente filmando lá, era coisa só mesmo vendo para ter certeza e confirmar tudo isso que o racional superior nos ensina e nos esclarece de uma forma bem simples e clara. Eu vi essa realidade, eu digo, puxa, a primeira coisa que me veio o racional superior, eu digo, tudo isso aqui, o racional superior, os micróbios ali, a composição, diria assim, é tipo um vulcão mesmo entrando em erupção, aquela lava, né? Mas tudo isso é devido às três forças, essas três energias, né? Que foi carbonizada quimicamente, o único elemento que você vê o carbono. Esse é no sexto degrau por sétimo, que já está a composição, né? Da formação, e que o carbono, por isso que o racional superior, ele diz que nós somos o carbonário, cadê? Aqui ele nos mostra que o ser humano é o carbonário
estava aqui marcado. Mas, deixa eu ver, vamos em frente. Então você vê, a Lua é o carbonato, né? Então o racional superior, ele aqui, ele nos diz exatamente, de ver, alfabeto astrológico, definitivamente os fluidos. Isso aqui, não, eu estava procurando o livro aqui, estava procurando a tréplica. Na tréplica aqui, 53 é da obra básica, é muita informação do racional superior, que ele mostra assim: o carbonário que é a origem de vocês, uma vida diferente, inferior ao fluido que é superior a vocês. O fluido é toda essa composição planejada por esses 7 engenheiros que planejaram a deformação da planície racional, transformando esses fluidos que iria compor a composição da materialização que estava sendo queimada pelo engenheiro chefe da deformação, o Sol, e que a planta foi planejada por esses 7 engenheiros que está em nós, como racional nos ensina, nos mostra que ele fala exatamente que ele diz assim, o racional superior. Então, quer dizer assim, não chover, alimentação. Que ele mostra. Então a vida. Então, esses personagens onde Mercúrio está na personagem da intelectualidade, da racionalidade, a Lua está materializada no nosso relógio, na nossa máquina, nas emoções, no sentimento, na memória. Marte está representado dentro de nós, da força agressiva, animalesca, na força guerreira, da batalha que nós temos. Exatamente, Júpiter representa a expansão dentro de nós, de buscarmos saber, conhecer, se expandir no conhecimento, se desenvolver. Saturno representa o que é a nossa limitação, a disciplina, a responsabilidade, o trabalho. Então você vê que esses engenheiros, então aí vem Áries. Áries, quer dizer, por que dentro desse círculo da vida, no zodíaco, o Áries é o primeiro? Porque ele representa a cabeça. Foi Marte, o planejador do relógio, para regular, para gerar ações através da energia. Por isso que Áries representa a iniciativa, a coragem, inicia o trabalho, ele inicia a formação, a criação. Aonde o touro, que é a condensação carbonífera do magnético, vai representar a estabilidade do ser, vai representar a sexualidade, a sensualidade. Já os gêmeos, que são os dois corpos que se uniram ali, um contrário ao outro, oposto, o homem e a mulher, que se unem para formar um corpo só. Então representa a comunicação, a versatilidade, a união ali da intelectualidade, para que haja uma harmonização, trazendo exatamente por Vênus o amor, a beleza, a atração. Por isso que diz, eu fui fulano, né? O homem diz para a mulher que entre nós surge uma química entre nós. Então tudo isso é atração do desenvolvimento mercuriano, exatamente as duas energias, que é o símbolo de caduceu de Mercúrio, que é a energia elétrica e magnética, se une para formar um ser, dar continuidade à reprodução. O Câncer já é a estruturação da evolução astrológica, que representa a família, a formação, representa a emoção de junção para a formação da família, para gerar a civilização, formar a pátria. Então, tudo isso é um processo que vem. Aí vem Leão representando o quê? A criatividade, a luz interior, a beleza, a autoconfiança, do conhecimento que tem em si para o desenvolvimento. Aí surge o Virgem, a constelação de Virgem. Então, são 12 castiçais, por isso que o racional superior. Então, na varanda da justiça tem 6 cadeiras de um lado e 6 do outro. São os comandantes dessas 12 constelações, que dá exatamente a animação
da organização dos seres orgânicos aqui na matéria astrologicamente. Então tudo isso tem uma forma da constituição da nossa formação humana, materialmente, para a nossa evolução e chegar à definição. Por essa razão que o raciocínio sumário mostra que nós somos um centro astrológico. Mas só que, dentro dessa formação do centro astrológico, que foi desenvolvido, exatamente criado por Marte, desenvolvido por Mercúrio, a imaginação, durante, assim, 7 eternidades, e cada eternidade composta de 25 mil anos, que multiplicando vai dar 175 milhões de anos para a evolução da imaginação, desenvolvimento, aperfeiçoamento e domesticação, onde chegamos a ser selvagens mais adiantados. Aí chegou a primeira ciclo da civilização, foi a era marciana, foi a era de Áries. A era de Áries, ela tem um significado ali, o Império Romano, as conquistas, as guerras, as tomadas de tribo que existia, tudo isso já, quer dizer, a chegada dessa era, por isso que estamos na era da razão, do amor, porque, diria assim, antes de Cristo, muito antes de Cristo, que trouxe o amor, aonde tinha a lei de Ferrabras, a lei de Moisés, né? E Jesus, no puro amor, quando ele chegou para preparar a ressurreição da humanidade no 3º milênio, que é o 3º dia, quando ele foi assassinado pelo sistema, primeiro veio a era de Áries. Áries, que é o início, a iniciação. A chegada dessa era foi expresso que a predominância do ser humano, que era conduzido, planejado por Marte, sobre o amor, sobre a arte, sobre a filosofia. Por isso que aqueles guerreiros iam destruindo, dominando tudo que Vênus criava, que era o amor, a diplomacia. Por isso que desenvolveu a diplomacia para evitar as guerras, dominar, sobrepor o lado marciano do ser humano. Então, com as palavras criadas exatamente por Mercúrio na imaginação, sendo aperfeiçoado Mercúrio, que é a comunicação, a informação, a diplomacia, a literatura desenvolvida e aí surgiu que na civilização ariana, o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da economia, da troca, quando o racional mostra, antes do uso do dinheiro, tudo isso no 1º milênio. Isso foi evoluções da fase do 1º milênio, aonde exatamente havia guerras, conquistas dos inimigos. O Império Romano destruiu muitas civilizações, querendo. Quando chegou a força do amor, Jesus amado, estou falando de Jesus histórico, estou falando de Jesus religioso, fruto da imaginação de alguns espertos na fase espiritual, do mundo espiritual, da expansão, da especulação, das experiências, mas estou falando daquele instrumento da luz que veio como mediador consciente nos preparar para a fase da ressurreição, que era o 3º milênio, para encontrarmos a razão e a definição de si. Então a humanidade foi preparada por essas duas energias eletromagnéticas, essas duas máquinas, a imaginação e o pensamento, através e planejado e criado por esses 7 engenheiros arquitetos, que planejaram e deram o engenheiro-chefe, o Sol, para criar, formar e gerar tudo isso. Então a energia eletromagnética, fonte produtora dessas duas forças, é o Sol, o engenheiro-chefe, que é a fonte elaborada por ser exatamente a força maior, criadora, geradora e transformadora e materializadora, através exatamente dos fluidos arquidoféricos, que criaram toda essa arca esférica, que é a Terra, aonde nós somos o centro astrológico dessas composições fluídicas que nos constituiu, nos formou, nos gerou, preparando para o reencontro com a razão e a nossa definição de ser. E assim veio a imaginação, veio o pensamento desenvolvido pela energia eletromagnética através da cultura artificial, essa cultura que jamais podia penetrar nos movimentos cósmicos. Por isso surgiram os mistérios, enigmas, os fenômenos, e esses mistérios
enigmas e fenômenos da natureza humana, da natureza que nos constituiu, nos formou, os pensadores mais especulativos, mais espertos, transferiram a culpa para a consciência superior. Aí surgiu o ateísmo. E, pô, como é que Deus me fez, me botou aqui com um ser feio, desdentado, todo engembrado, sabe o que é? Para nascer, crescer, sofrer, morrer. Que pai é esse, né? Que o pai, um ser puro, limpo, perfeito, jamais ia criar seus filhos, botar dentro do buraco para sofrer e depois morrer. Eu que sou imperfeito e defeito, se a minha filha tiver os defeitos que ela tiver, eu vou sempre querer o bem-estar dela, vou querer a correção dela, vou querer que ela evolua e esteja bem. Tá entendendo? Então, aí alguns imaginadores, pensadores chegaram a essa conclusão e chegaram ao ateísmo, à descrença de não crer em mais nada, de tanto sofrer e depois ter que morrer, ficou desacreditado de tudo, do artifício. Aí agora chegou a fase da razão, da definição, e o racional superior, o dono de tudo e de todos, veio aqui dizer que são os culpados, são vocês, que criaram toda essa deformação, que eu fiz vocês puros, limpos e perfeitos, e vocês, por não me atender, abusaram do livre-arbítrio e criaram toda essa deformação degenerativa e estão sofrendo as consequências. Agora eu venho vos libertar, vos salvar, mas aí vocês vão ter que querer, vocês são livres, ou vocês se salvam, salvação é salvo pela ação, condenação é condenado pela ação. Então toda a questão de livre-arbítrio, de você arbitrar a sua vontade nas suas escolhas, essa capacidade que o superior nos deu, e por essa razão criamos este segundo mundo, por expandir a nossa vontade. Até hoje continuamos expandindo, e muitos acham ruim quando é contrariado os seus gostos, a sua vontade, não gosta de ser interceptado, e assim toda essa força magnética e elétrica serviram para nos preparar, nos lapidar essas energias. Então, uma comanda a imaginação, que é o magnetismo, as emoções, os sentimentos, e daí vem as fantasias, ilusões, né? E muitos se prendem na vaidade, no orgulho, na ambição, né? Criada, gerada pelo magnetismo do chão, né? E as ações passam a ser pior do que o irracional, tornando, por sermos livres pensadores, uma fera perigosa. Enquanto o irracional não é tão perigoso como o racional, que é perigoso por ser livre pensador. Ele tem a artimanha de criar, arquitetar a engenharia que possa destruir tudo. Para a inteligência, que é fruto da derivação dessa carbonização fluídica feita exatamente quando nos extinguimos do que éramos. E que agora chegou o momento de nos reencontrar. Ixi, já está com 1 hora e 22 minutos. Eu pensei em chegar à definição hoje desse capítulo dos degraus, né? Mas não deu não. Então, Carmen Bright, salve, salve minha irmã, salve, um bom dia para você também. Todos nós sempre com o nosso pai, o racional superior, Aurenita da Silva, minha amiga, seja bem-vinda, é um prazer rever. Maria Benedita, salve, minha querida amiga irmã, grato pelas suas palavras, minha irmã. Aqui, meu computador aqui travou. Daqui. Maria Benedita, salve, salve. Meu querido irmão racional, Cláudio Sampaio, estou atrasado desse. Tudo bem, minha irmã. Depois você assiste. O vídeo vai ficar no YouTube, no Cláudio Sampaio, é só procurar Cláudio Sampaio lá, vai aparecer os meus vídeos. Aqui em 30 dias o Facebook está com essa. Tá com esse estilo agora, essa política, né? Só manter um vídeo até 30 dias. Se não compartilhar e não salvar, eles vão excluir com 30 dias. É isso aí. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam. Valéria Sampaio, Aurenita, Carmen Bright. Cadê aí Dalícia? Dalícia hoje também está muito ocupada, como o meu nobre irmão, cantor e compositor Nelson Ferreira. E grato, Nelson Ferreira, por ter dado aquela orientação. Vamos adaptar o nosso horário, né? Que o Nelson até falou a coisa certa. Esse horário às vezes incomoda, porque você atrasou aí a Maria Benedita, a Carmen, outros tantos não podem comparecer porque está na hora do almoço, está na hora do trabalho. Vamos adaptar aqui um horário mais conveniente. Então, quem quiser aí, deixa aí a sua opinião, que eu vou estudar para tentar
conciliado e também na minha organização um horário compatível para que todos possam participar e assistir da programação aqui da nossa live, ok? Então vamos ficando por aqui. Um abraço a todos, luz, paz e amor. Que o Racional Superior dê a todos uma semana com muita sabedoria, muita saúde, realizações, paz, para que possam exatamente vencer a batalha dessa batalha material, né? Para nossa sobrevivência, nossa evolução e nosso desenvolvimento, ok? Que o Racional Superior ilumine a todos, paz, amor, desejo a todos. E ainda a continuação no próximo vídeo.